Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras é o assunto aqui na Transamérica. A Yara Oliveira vai trazer as notícias pra gente do time de Abel e companhia. Diga lá, Yara, boa tarde. Boa tarde pra vocês, Pimplo, e pra quem tá com a gente aqui no Papo de Craque, primeira edição. Após ganhar o domingo de folga, o elenco do Palmeiras se reapresentou na academia de futebol na manhã de hoje, iniciando os treinos da semana. Os jogadores terão treinos até a quarta-feira, quando encerram a preparação para o jogo contra o Grêmio, pela rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro, e embarcam para Porto Alegre. A partida será no estádio do time gaúcho às 9h30 da noite, na quinta-feira. E o Corinthians pode favorecer o Palmeiras nas próximas rodadas do Brasileirão, já que vai enfrentar o Grêmio e o Botafogo, equipes que disputam as primeiras posições da tabela. O Grêmio ocupa a terceira colocação e vai enfrentar o Corinthians hoje na Neoquímica Arena. O time gaúcho possui 5 pontos a menos que o Palmeiras, mas ainda tem um jogo a menos a ser disputado. E na rodada seguinte, Corinthians e Botafogo jogam em Itaquera. Nas últimas 5 partidas, o Verdão conquistou 4 vitórias e um empate. E agora, a diferença para o líder Botafogo caiu para 7 pontos. Botafogo tá perdendo um pouco de fôlego, né? Na liderança do campeonato, e o Palmeirense está cheio de esperança que isso pode realmente acontecer, né? João Gomes, Espímpolo, anote aí, o Palmeiras será o campeão brasileiro calando a boca de todos. Mas por que calando a boca de todos? Não entendi. Eu também torço para que isso aconteça, que o Palmeiras, o que vai jogar contra o Palmeiras é o fato dele ter a Libertadores, ele vai jogar com o time sem sua força máxima em alguns jogos, né, Galvão? Eu vou repetir aquilo que eu disse na sexta-feira, eu comentei o jogo aqui na Transamérica, a vitória do Palmeiras, e para mim, a vitória do Palmeiras contra o Goiás também, falamos agora há pouco da classificação do Corinthians, né, na Libertadores contra o Estudiantes, para mim a vitória do Palmeiras contra o Goiás na sexta-feira também foi um golpe de sorte. O Palmeiras contou com a sorte num jogo que foi mal, né, contra o Goiás, muito mal no Allianz Parque, né? E a bola foi rebatida lá, bateu em outro, sobrou, se ofereceu para o Breno Lopes, que fez o gol da vitória contra o Goiás. Eu não vejo, pelo futebol apresentado atualmente, o Palmeiras com força para engatar uma sequência grande de vitórias e alcançar o Botafogo na disputa pelo título. O que pode acontecer é o contrário. É o Botafogo perder tantos pontos que, mesmo o Palmeiras desperdiçando alguns pontos pelo caminho, consiga alcançá-lo. O que pode acontecer é o contrário, porque o Palmeiras tem problemas seríssimos ofensivos nesse momento da temporada. Claro que para o torcedor o que conta é o resultado, a vitória veio, mas o Palmeiras está sofrendo para atacar, né? Da mesma forma que o Palmeiras se defende muito bem. Esse é um mérito do time do Abel nesse momento. O Palmeiras se defende muito bem, tem 8 jogos que não toma gol, então é uma defesa muito forte. Mas para ganhar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai precisar ganhar vários jogos consecutivos. E o time, ofensivamente, nesse momento, não vai bem. Desde a lesão do Dudu, o Abel ainda não encontrou uma formação ideal. Por isso a dificuldade é grande. Na Libertadores é outra história. Na Libertadores você monta um time, traça uma estratégia, tem todos os melhores jogadores naquele momento e você pode avançar, né? O Palmeiras, claro que pode ser campeão da Libertadores. É favorito para mim nesse momento. Não é muito favorito, mas é favorito. Agora, no Campeonato Brasileiro vai ter que contar demais com o Botafogo perdendo pontos. Galvaz, o Breno Lopes já pediu desculpas? Não. Não vai pedir? Não. Explica aí pra galera que tá falando desculpas do quê? Porque ele comemorou do jeito que não devia um gol, porque ele foi muito mal, xingar. cara. Desculpa, mas pra mim ele foi muito mal. Não pode xingar o Breno Lopes, não pode criticar. A forma como ele saiu, a revolta dele, ele enlouqueceu, né? O Breno Lopes enlouqueceu ao comemorar o gol. Um jogador que está há 4 anos no elenco do Palmeiras, há 4 anos fez o gol do título da Libertadores de 2020, um gol histórico, né? Ele continuou
no clube e sempre teve o respeito da maior parte da torcida. Sempre teve o respeito da maior parte da torcida para com ele. Veja, são 4 anos que o Breno Lopes, futebolisticamente falando, estamos falando só de bola aqui, ele não evoluiu. Ele não evoluiu, porque ele era um reserva há 4 anos, ele continua reserva 4 anos depois. Mas ele tem muito gol importante com a camisa do Palmeiras. Mas ele não evoluiu. O Breno Lopes, ele não evoluiu. O jogador que veio para o Palmeiras era um reserva para ajudar o elenco titular, um jogador de apoio. Passaram 4 anos, ele continua o mesmo jogador. Mas sem evoluir, ele parece ser importante para os planos do Abel, pelo menos. O Abel hoje, não abre mão dele. Hoje, um monte de como gente reserva. saiu, mas ele fica. O Abel não acha Mas esse ele jogador não saiu inútil. do lugar. Não, Ele não saiu do lugar. Não, a Mas história, será que ele não não bateu é bem essa. Será que ele não bateu no teto dele? Galvão, a história não é bem essa. A O Breno história Lopes, pode que não ser aconteceu essa, foi o mas o seguinte. histórico de utilização dele pelo Abel é. O Abel Não. gosta dele. Não, mas veja bem, ele defendeu ele, deu uma entrevista agora, falou que o Breno Lopes cheira gol. O Breno Lopes cheira gol. Então não é assim também. Não. Olha o Não que é assim, desculpa, não é assim também que cheira gol. mas então- Quem vê pensa que ele faz quantos gols por ano no Palmeiras? Mas a gente vai pegando. Cheira gol. A gente vai pegando nas entrelinhas, né? O Breno Lopes cheira gol. Mas o Palmeiras estava jogando contra o Goiás em casa. O Goiás teve um jogador expulso aos 29 minutos do segundo tempo e ele colocou o Breno Lopes aos 42. Porque ele sentiu o cheiro do gol. Então, de ele brincadeira, colocou cara. antes do Galvão, Breno Lopes. você tá sendo injusto. Ele colocou antes do Você Breno Lopes. está sendo o injusto. Kevin, ele colocou Você antes do está Breno sendo Lopes. injusto. Não. Não. Ele colocou Me permita. todo mundo antes Me do Breno permita. Lopes. Quando você defendeu aqui o Breno Lopes, porque o Abel, ele utiliza o Breno Lopes em determinadas circunstâncias. Ele utiliza hoje o Breno Lopes porque não tem outro, não tem jogador. Porque ele é um mais cara que ajuda pelos lados do campo do ponto de vista tático. defensivo. Então, você o elogiou por conta dessa entrega. E é por conta dessa entrega que o treinador gosta dele e entende ser um jogador útil. Não é porque ele tem realmente, ele cheira gol. foi o que ele ou disse. Tudo bem, ele exagerou. Galvão, só a minha forma de pensar. Eu acho que a situação do Breno Lopes e a do Luiz Adriano... Deixa eu só colocar uma Mas coisa. é que eu preciso só responder uma coisa que vocês disseram. Ele tá no elenco do Palmeiras até hoje, num determinado momento, se pensou em negociar o Breno Lopes. Ele chegou a pedir lá que ele queria jogar mais, só que não tem outro, e o Palmeiras segurou ele. Tudo bem, mas o treinador gosta dele, senão ele tava fora. É isso. O Abel não Como o fica Abel já com... tirou outros, Exatamente. O Abel não fica com quem ele não O gosta. Gabriel Veron foi, o de Paula foi. E se ele tem um plano, o torcedor do Palmeiras vai abraçar. Eu só entendo da seguinte forma, André. Compararam a situação do Breno Lopes com a situação do Luiz Adriano. São situações muito diferentes. O Breno Lopes errou, ponto. O Breno Lopes errou, pronto. O Breno Lopes é um jogador limitado, por isso que o torcedor do Palmeiras pega no pé dele. É diferente do Luiz Adriano, que tinha a bola pra entregar, mas não queria nada com nada. Mas custava uma nota, o Luiz Exatamente. Então, são situações bem E diferentes. tinha algumas situações extra-campo, Exato. né? Era Igual um cara Ramires. que não queria nada Lembra com o Ramires? nada. Ramires O foi Breno pego Lopes, também. o Breno Lopes não tem esse tipo de comportamento. Eu só entendo que ele errou, ele já tinha que ter pedido desculpas. Agora, o torcedor do Palmeiras tá exagerando também, André. Então, eu tô... Tá exagerando. Rapidinho, deixa eu falar também. Chumbo trocado não dói, cara. Eu tô com o Ivan. Eu entendo que foi um erro, que ele já deveria ter pedido desculpas. Isso mostra, de repente, que ele talvez não esteja tão arrependido. Isso pode atrapalhar o futuro do Breno Lopes no Palmeiras. Já era pra ter pedido. Cara, o jogo foi agora sexta, assim, cara. o Abel falou isso, e teve aquela situação. Vamos olhar só pro histórico de utilização do Breno Lopes? Eu dei uma rápida olhada. Nos últimos 10 jogos ele participou de 7. Então, ele é um reserva que costuma jogar, gente. Sim, senhor. O histórico de utilização é esse. Então, Ele era o reserva imediato do Dudu. Se pensaram em negociar... Você já reparou como ele era reserva imediata, ele sempre vai ficando pra trás? Mas você sempre precisa. entra alguém no lugar dele. Porque só jogam 11. Muito provavelmente ele nunca vai ser este titular, a não ser que realmente não tenha outra opção. Ok, beleza. Mas ele sempre também foi uma opção considerada. É isso que a gente tá dizendo. E com alguns gols importantes. Não, nada justifica a atitude dele, porque assim... Não justifica. Por isso que ele deveria ter pedido desculpa. Ele vai ter dificuldade pra jogar pelo E Palmeiras. outra coisa, você falou assim, a torcida pega no pé do... Cara,
Isso para mim é uma falácia, acompanhando a torcida do Palmeiras. Torcedor de rede social pega no pé de todo mundo. Torcedor de rede social é aquilo que a gente fala. Se você procurar, você vai achar torcedor xingando o Abel Ferreira. É diferente da vida real. É diferente da vida real. No estádio, o Breno Lopes, eu não me lembro de ter sido vaiado. Vaiaram Breno Lopes. Breno Lopes foi vaiado. Pegou na bola e a torcida vaiou. Nenhuma vez. O que aconteceu foi que, contra o Corinthians, ele perdeu o gol, que realmente marcou a torcida, porque você perdeu o gol contra o Corinthians tem um peso diferente do que perder um gol contra o Goiás. Aí a torcida, quando ele entrou em campo na sexta-feira, a torcida já estava um pouco de má vontade com ele. Mas o que aconteceu Mas foi ele perdeu 2 bolas, Galvão. Então, o que aconteceu foi que ele tropeçou na bola 2 vezes e a torcida... Não é que a torcida Ali foi a vaiou, gota d'água. Não é que a torcida xingou. A torcida só fez assim, a reação natural que qualquer torcedor faz no estádio. Peraí, como é que Sabe? foi? Como é que foi? Mas por que ele Você deu, pode repetir? Por que ele Aí deu ele- essa coringada, então? Alguma coisa aconteceu, Ele gente. fez por causa de rede social. Ele se influenciou por causa de rede social. Então, aí então ele fez tem um o gol, motivo. enlouqueceu. O Caleri ontem desabafou também falando sobre os caras É bobagem, que criticam né, cara? em redes sociais. Mas é bobagem. É um erro mas que é mexe com o passível de cara. acontecer. A resposta dele pro estádio foi totalmente desmedida, cara. Ele ainda errou. foi na frente da torcida Então, organizada. ele não que- foi inteligente. que nunca tinha feito nada Mas contra ele ele. errou. Olha lá, mas foi na frente da organizada. Aí entra um pouco desse orgulho, né? Ah, não, porque foi na frente, foi pra Aí não organizar. pode, esse era o torcedor comum. Mas, pô, a torcida organizada, nesse caso, não tinha feito nada contra ele. Errou, deveria ter pedido desculpas, é isso. Foi muito bom, já era pra ter não é- pedido. O jogo foi Pra sexta-feira. ser executado, nem nada. Mas assim, a longo prazo, eu não vejo o Breno Lopes com Não, ele tem que com sair futuro pela no Palmeiras, limitação. não. A médio, né? A Ele tem que médio sair prazo, pela né, Galvão? limitação. Pro ano que vem. É, a Pela médio limitação, não por conta desse episódio. E assim, eu lembro o Ramires também, que acabou saindo, não estava rendendo nada, e aí pegaram, né, em meio à pandemia, mas na época realmente do auge da pandemia, né, o Ramires na balada, e aí o próprio acabou pedindo rescisão. São jogadores com histórico, né, de a questão até de comprometimento e tudo mais. Eu acho que não é o caso do Breno Lopes. Ele deu uma coringada, errou feio. Agora, também não pedir desculpas, né? Até agora, o jogo foi o quê? Sexta-feira? E nesse caso ele foi mal, né? Foi bem Nesse mal. caso ele foi mal, né? Foi bem mal. A gente já tá na segunda-feira e aí, sei Eu lá. não sei né? se ele foi assessorado, mas ele foi mal. Acho que ele não pedindo desculpa, sei lá, se até não dificulta aí a utilização dele. Acho que não, né? Porque o Abel, ele tem esse histórico e essa moral. Eu acho que o Abel, se o Mas Abel... tem muita gente que já tá entrando na frente dele. Naturalmente. No time. Mas é natural. O Hendrick jogava mais, hoje joga menos. O John joga sempre. É assim, cara. É assim. A dinâmica no futebol é assim. Agora, o Breno Lopes foi muito utilizado pelo Abel. O Abel gosta dele. Eu acho que o Abel... Eu não sei se isso aconteceu, mas se o Abel pede pra ele pedir desculpas... Ó, você é um cara importante pra mim, eu não quero perdê-lo. Pois é. Então eu preciso não que sei. você peça essa desculpa. Eu não sei o que rolou nos bastidores. Eu só sei que muita gente no Palmeiras não gostou, do Palmeiras mesmo, que trabalha dentro do clube não gostou, mas a presidente Leila Pereira entrou no meio, né? Aí o negócio ficou complicado. Ah, eu vi uma postagem dela. Ela usa inclusive uma foto do Breno, né? Aí o negócio E- ficou complicado. Porque Aí a ela presi- atrapalha o Breno. É, porque ela é alvo. ela passou a mão na cabeça e aí como é que o Breno, sabe? Ele fica por cima da carne seca, né? Eu queria entender isso. A presidente do clube, que já está numa situação desconfortável com parte da torcida, defende um jogador que simplesmente se revoltou contra parte dessa torcida. Olha, ela não ajuda também, hein? Ela não se ajuda. Ela é complicada. Ela fez isso pra cutucar. O Palmeiras aguentou o Lucas Lima 5 anos. O Peterson põe aqui, ó. Cláudio da Vila Gustavo. Breno Lopes não aguenta a pressão que vai jogar tênis. Pô, ô Cláudio, você acha que jogar tênis não é pressão, cara? Você acha que Djokovic, esses caras não fazem, não sentem pressão? Pô. Para com isso. Matheus Barbosa do Horto Florestal. Breno Lopes não usa mais a nossa camisa. E, ó, mais uma, hein? Agora não importa mais o caso. O Breno tem que ser punido.